Estamos iniciando aqui mais um episódio do EvoCast, esse podcast focado em empreendedorismo, gestão, onde trazemos convidados que empreendem e compartilham um pouco aqui com a gente, junto aos seus insights, junto à sua história de vida, junto aí os desafios que enfrentam e as oportunidades que aparecem. E aqui eu estou com a convidada para lá de Select. Eu acho que não tem outra expressão que eu possa apresentá-la. Realmente ela é Select, que nem nós, né? Hoje eu estou sem meu host aqui, companheiro do podcast, mas foi por um bom motivo. Mas estou muito bem acompanhada. Então, seja muito bem-vinda, Mirela Procópio, uma arquiteta que tem aí uma jornada extraordinária, com vários ensinamentos que vai passar aqui pra gente, 19 anos de mercado, né? Então, com certeza, esse bate-papo vai tirar muitos insights para muitos empresários que nos assistem. Então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Ter dado sim e estar aqui com a gente, Mirela. Gratidão. Estou muito feliz de estar aqui num ecossistema, né? Como o Evo Group, que é realmente uma referência. Eu estou muito feliz, de verdade, assim, quando a gente começa a ser convidado para podcasts, para entrevistas, a gente vê assim, poxa, valeu a pena todo o esforço, e a gente vai começando a ver esses reconhecimentos, porque a gente já tem um reconhecimento muitas vezes do próprio cliente, né, e a gente fica muito feliz, a gente busca isso, né, porque a gente trabalha para servir o outro, né, e tem uma contrapartida financeira, mas não é só pelo financeiro, né, a gente tem que estar satisfeito com o que a gente faz, e a gente tem que deixar as pessoas felizes. Então, quando tem uma empresa como a de vocês, que chama a gente para um podcast, não me chama de Select, meu Deus, eu fico até arrepiada, porque é uma satisfação muito grande. Que bom, eu fico feliz. Eu já estava começando aqui alguns bate-papos nos bastidores. Estava dizendo a Mirela que eu estava em conversa, uma reunião anterior aqui com uma pessoa importante que exerce um cargo de chefia junto ao Estado. E quando eu falei que ia entrevistar a Mirela, Mirela Procópio, eu disse, é essa mesmo. Eu disse, Mirela, você está bem conhecida aí, viu, no mercado. É o poder da marca. Olha o branding. Mirela, então vamos começar aqui um pouquinho. Conta um pouquinho da tua história pra gente, como é que você escolheu a tua área de arquitetura, como é que foi a oportunidade, o desafio de começar a empreender? Então, eu já tenho, assim, na família, meu pai, ele é empreendedor. Eita, agora não sai. Ele é empreendedor, ele sempre esteve, né, nessa área de comércio, então tem uma sementinha ali. E eu sempre fui muito assim, de fazer as coisas do meu jeito, de meter a cara, de enfrentar mesmo, de não ter medo de arriscar, né? É tanto que quando eu me formei, o primeiro teste que eu tive assim, com emprego, eu cheguei lá na primeira semana, gente, eu não me vejo trabalhando aqui. Porque, sem querer, na minha cabeça já ia, isso aqui não era para ser assim, isso aqui era para ser assado, isso aqui... Empreendedor tem disso, né? A gente chega, às vezes, num lugar, num restaurante, e a gente já vai vendo isso aqui, esse atendimento poderia melhorar, esse cardápio não tá bom. É intuitivo. Você não pensa muito, você já tá fazendo. E aí, na primeira semana, eu disse, obrigada pela oportunidade, mas... vou seguir. E foi assim, eu tive a oportunidade de estagiar em grandes escritórios. Eu acho que eu sempre... na minha história já estava escrita a arquitetura, porque eu sempre gostei, mesmo desde pequenininha, que eu tinha habilidade com desenho, com arte, tinha esse lado empreendedora, né? E, para você ter ideia, quando eu era pequenininha, já há 6 anos, eu já fiz meu primeiro empreendimento. Nossa, 6 anos, Mirela? Como assim? Como tem o pai comerciante, né? Então, meio que tá no sangue, ele tá na cultura familiar. Então... eu gostava muito de desenhar, sempre tive habilidades manuais, então eu peguei várias pedrinhas de seixo que tinha no jardim da nossa casa e fiz vários desenhos e coloquei uma banquinha para vender no portão de casa. Eu já contei essa história para algumas pessoas e inclusive tem na minha apresentação de empresa, quando eu vou fazer minha apresentação para algum cliente, porque foi meu primeiro contato com o empreendedorismo. E eu disse que, assim... só teve uma pessoa que comprou de mim a pedra, que eu disse foi a minha maior incentivadora, que é uma prima minha, chamada Suzane. E, inclusive, ano passado, eu fiz o projeto da cozinha de Suzane, e Suzane ainda tinha pedra
Pasme. Aí eu disse, meu Oh. Deus, eu não acredito. Ela mandou uma foto pra mim e eu botei essa foto na minha apresentação. E outras coisas, assim, sempre me Uhum. virei. Já vendi bijuteria, já vendi bem casado, decoração pra festa, lembrancinha de aniversário. Então, sempre me virei. Tá meio no sangue. Tá meio no sangue do brasileiro, né? Essa coisa de É. empreender. E, obviamente, que a arquitetura é meu ofício, minha profissão, e fui empreendendo nela, né? Sempre gostei de trabalhar. Quando eu me formei, eu já tinha uma colega que a gente sempre dividia os projetos. Depois a gente abriu nosso primeiro escritório, passamos 3 anos juntas, mas aí, assim, a imaturidade da sociedade, né, acabou não seguindo adiante, mas aprendi muito nesse período. E aí, em 2010, eu comecei a trabalhar por conta própria. Abri CNPJ, que até então éramos autônomas, né? E aí, a primeira vez que eu tirei uma nota fiscal, quase que eu caio para trás com a quantidade de impostos. E aí, a gente aprende essas coisas na dor mesmo, porque ninguém ensina isso pra gente, né? A gente não aprende na faculdade. São os desafios do empreendedorismo, que, graças a Deus, hoje tem muitos caminhos. Tem tanto caminho que, às vezes, se você quiser ir para todos, você se perde. Mas hoje tem muito mais informação do que na época que eu comecei. Mas a primeira coisa que eu fiz, né, foi trazer o Sebrae como parceiro. Então, em 2011, eu fiz meu primeiro curso de gestão dentro do Sebrae, que se chamava na época Empresa Viva. Era uma semana para cada setor da empresa, né? Uma para RH, finanças, marketing e tal. E foi quando eu comecei a implantar isso já no meu escritório, lá em 2011. 2011? 2011. Então, eu sempre tive essa noção de que não adiantava só ser arquiteta. Eu tenho que ser gestora, eu tenho que ser empreendedora, eu tenho que ser empresária. Porque se eu não fizer as coisas dessa maneira, eu vou estar sempre apagando incêndio, né? Se não tiver processos, você se perde. Ainda mais uma área como a arquitetura, que tem muitos processos até, desde da entrada do cliente no escritório até a finalização da obra, são muitas etapas. Então, se você não tiver esses processos muito organizados, você se perde fácil. Então, sempre tive essa consciência, né? Em 2016, eu comecei a entender o que era marketing digital, já comecei a fazer o Instagram de uma forma diferenciada, né? Então, assim, fui aprendendo ao longo do tempo mesmo, aprendendo na dor, aprendendo às vezes com amor, às vezes na dor, mas usando todos os aprendizados para seguir em frente. Uma coisa que a gente sempre fala, eu e Roosevelt, é que na faculdade, independente do curso, acho que o único curso, na verdade, que ainda vê alguma parte da gestão é a administração. Mas a minha formação é contabilidade, sou contadora, especialização, mestrado, enfim, tudo em contabilidade. Então, não paguei nenhuma cadeia de gestão, né? Provavelmente você na arquitetura também não paga. Né? E até mesmo quem faz a administração, tá? E Roosevelt também, que ele sempre fala nos episódios, né, da necessidade da gente estar sempre se qualificando, sempre nos profissionalizando, porque a gestão, o empreendedorismo, ele não está mais para amador, né? Ele está realmente para um ambiente altamente profissional, e quem quer crescer, independente de ser uma profissional autônoma ou liberal, de exigir uma formação técnica como a nossa, ou de ser um profissional liberal, de não precisar ter um diploma para exercer aquela profissão, mas exige essa formação na área de gestão, né? Então, uma das tuas estratégias, na verdade, para se destacar no mercado, para mim, você já falou aqui, sempre do início, assim que abri o CNPJ em 2010, já procurei o Sebrae como parceiro, já procurei me profissionalizar, fazer um plano de negócio, entender como é que era uma atuação básica ali em todos os setores, né? Até porque, né, Mirela, ninguém começa pequeno e continua pequeno. Quem empreende É expandir, né? Tem que crescer. Rousseau diz uma frase que, eita, ele não está aqui presente, mas ó, nas frases, ele diz uma frase de que quem não cresce desaparece. Quem não está indo para frente, está indo para trás. Ponto. Né? Porque o mundo de negócios evolui a cada momento, o concorrente, todo momento aparece novos, e as tendências, tecnologias, se você não se adaptar, não evoluir, literalmente você acaba ficando para trás. E são coisas que não dependem da universidade. Eu já demonizei muito a faculdade por não ensinar gestão, mas hoje eu entendo que não é obrigação da faculdade. A faculdade, ela tem que lhe ensinar a ser um técnico naquele assunto. E se você, quando você sai, você nunca para de estudar. Então, é aí onde você vai
definir. Até porque se você for trabalhar para alguém, você vai ter que dar atenção a outras habilidades, né? Se você for abrir sua empresa. Então, a universidade, ela vai ensinar aquilo ali. Porque se ela fosse ensinar tudo, era 10 anos para você se formar ou mais. Com certeza. Né? Então, hoje eu perdoo a faculdade, porque eu sei que a gente precisa, né? Ir atrás do conhecimento mesmo. E, graças a Deus, hoje tem muitos lugares para você buscar isso. E eu acho que isso é muito bom, porque, assim, isso, na verdade, são, tipo, as skills, né? São as habilidades que a gente precisa ali amolar o nosso machado todos os dias para se diferenciar no mercado. Então, fica muito nítido hoje os empresários que buscam essas qualificações de gestão, em termos tanto de apresentação de empresa quanto o resultado que ele entrega no mercado, fica muito nítido aqueles que se preparam e aqueles que negligenciam a gestão da sua empresa, né? E tem gente até que negligencia e às vezes demora muito tempo. Aí tem uma pitada de sorte, ou eu digo, são as chances que o universo dá, então aproveita. É verdade. Às vezes a pessoa vai aproveitar na outra, e tem gente que não consegue nem enxergar isso, né? Então a gente, enquanto empreendedor, tem que estar com a cabeça muito aberta. E hoje também uma das coisas que eu mais invisto é em autoconhecimento, porque tem muitas coisas assim, não existe aquela frase, né, o CNPJ sem um CPF por trás, então no final das contas é sobre pessoas. Se você não entender para onde você está indo, qual o motivo daquilo ali, fica todo mundo no piloto automático, e aí não adianta você reclamar da sua equipe porque você é o líder. Então, as pessoas vão pelo exemplo que você dá. Então, se você está o tempo inteiro no piloto automático, é inevitável que quem está atrás de você, né, dentro da hierarquia, siga os seus passos. Então, a gente precisa ter essa consciência também. Para onde é que a gente está indo? Estou indo aqui por quê mesmo? Aí entra aquela história do propósito. Que, às vezes, o propósito parece uma coisa muito romântica. Não é. É realmente a intenção de você estar fazendo aquilo. Eu quero crescer. Por quê? Porque eu quero crescer. Porque eu quero deixar um legado. Ou porque eu quero ser o maior. Ou porque eu quero deixar essa empresa para os meus filhos. Enfim, existem infinitos motivos. E a pessoa tem que entender qual é o seu motivo principal. Porque senão vai ser só dor. Porque empreender é desafiador. É desafiador. Tem que ter um objetivo no final. Se não tiver objetivo, realmente não vale a pena. Tem muita coisa boa, senão ninguém aguentava. Tem muita coisa boa, de verdade, mas principalmente quando você está alinhado com o que você quer fazer, com o seu objetivo. Se você não está alinhado, aí vem... porque eu digo, quando você gosta, vai ter muito momento feliz, mas é no momento triste que o seu propósito vai levar você para cima. Eu sempre digo que quem está comigo, né, tem os espaços para muita alegria, muita inovação e espaço para pequenos desabafos. Porque tem certeza. Tem a semana da reclamação e tem no outro dia, na outra semana vamos lá, vamos para cima e tal. É assim, a vida do empreendedor, ela é um eterno sobe e desce e a gente tem que saber lidar com isso. É fácil? Não. Mas é a nossa vida, então a gente tem que fazer dar certo. E não é os fatores externos que nos motiva, né? Nós que precisamos nos motivar, encontrar um propósito é o que te faz levantar todos os dias, sair de casa, olhar a tua filhinha dormindo, você de repente querer ficar ali, ou o maridão, enfim, mas você sabe que você precisa entregar aquele determinado fim. E fazer com que esse seu propósito, ele seja compartilhado na sua família, porque se a sua família também não comprar o seu sonho, não vai funcionar. Porque sempre vai ficar reclamando, porque você trabalha demais, porque você está sempre fora de casa, porque não dá tanta assistência quanto deveria. E se a pessoa compra o seu sonho, ela vai dizer, não, vá minha filha, vá lá, faça isso, né? Vá meu amor, vá, eu tô aqui do seu lado e vai dar certo, entendeu? E vai lhe dar uma mensagem de apoio quando não der certo, e vai comemorar com você quando você tiver seus louros, e faz parte. Isso também. E vai e volta, né? Anota esse insight aí, viu? Isso daí vale ouro, porque família é a base de tudo. Então, se isso não tá bem alinhado... a gente faz por eles também. A gente faz por nós, né? Tem aquele propósito mais egoísta, mas tem aquele altruísta. Você faz pela sua família, você faz para deixar alguma coisa, você faz pelos seus clientes, você faz pela comunidade. Mas tem o propósito, tipo, eu quero ganhar dinheiro. Também, ninguém é homem. Claro, o mundo é capitalista, né? Exatamente. Tudo que você consome tem a moeda de troca. Exatamente. Então... E o dinheiro, eu digo que dinheiro ele é energia e dinheiro é ferramenta. Se você não tiver energia, você faz o que na sua vida? Nada. Você não consegue, você tem que ter energia. Desde a energia para você acordar, a energia para você pagar suas contas.
para você ir todo dia lá, né, buscar. Então, dinheiro é energia também, e dinheiro é ferramenta também. Agora, se o seu propósito for só ganhar dinheiro, uma hora fica vazio, você vai achar o buraco, né? Então, o dinheiro, ele é muito importante. A gente tem que ganhar dinheiro também, porque quanto mais dinheiro quanto mais próspero a gente é, mais a gente consegue ajudar outras pessoas. Eu tenho um mentor que ele diz, como é que você vai ajudar os outros liso? E é muito verdade, né? Você, total. Às vezes, principalmente quem gosta muito dessa coisa de ajudar, de fazer trabalho, de caridade e tal, precisa do dinheiro. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais possibilidades você tem de ajudar outras pessoas. E você não pode pode ajudar tanto naquela necessidade básica, como você pode ajudar de uma maneira que, às vezes, um insight, às vezes, uma orientação, às vezes, uma conexão, você muda a vida da pessoa. Que coisa mais linda do que essa? É verdade. Né? Eu acho que é para isso que a gente tá aqui, sabe? O empreendedor, ele tem muito essa missão de transformar a vida das pessoas. E não são só os clientes, não. É sua equipe, é sua família. Você falou, você iniciou a fala falando do empreendedor como ato de servir. Eu acho que quando tem essa viradinha de chave, tudo se conecta e faz mais sentido, né? Isso. Mirela, você falou da questão da motivação, né? O quanto isso é importante na parte do empreendedorismo. E eu já vou trazer um gancho aqui, junto à tua forma de atuação, o teu nicho de mercado, né? Então, você, ao longo dessa tua trajetória aí de 19 anos de mercado, você optou por nichar para trabalhar a sua arquitetura, a sua prestação de serviço para empresas. Qual foi a motivação que te direcionou a esse nicho? Longa história. Veio lá da faculdade, enquanto a gente estava aprendendo a ser técnico. Mas não foi uma coisa inicial, não. Quando a gente paga as cadeiras de projeto, a gente tem vários temas. E os temas que mais brilhavam meus olhos eram os comerciais. A gente foram 2 específicos e o meu TCC. Então, a gente fez um hotel, que eu achei sensacional. E assim, eu sempre fiz meus trabalhos de faculdade com o mesmo grupo. Às vezes entrava ou saía alguma outra pessoa, mas sempre era eu, Dandan e Lara. Então eram as 3 sempre, e às vezes incorporava alguém. E cada uma tinha, como uma mini empresa, tinha suas habilidades. Uma era mais criativa, a outra era mais técnica, e eu digo que eu era sonhadora. É importante. Eu era, assim, o auge da imaginação. Então, geralmente, as meninas deixavam para mim criar o conceito. Então, eu sempre gostei disso. Então, assim, foi o hotel, foi o shopping, e o meu TCC foi um parque aquático tematizado. Sempre gostei muito de Disney, já fui a Disney 2 vezes, provavelmente irei mais vezes, agora até para uma visita de repente técnica, porque aquele encantamento, aquela magia, ela pode fazer parte de qualquer negócio, e isso é uma coisa que eu acho muito importante, ainda mais a gente tá no hoje. Você estava falando, né, que hoje não tem espaço para amador, que hoje as pessoas procuram encantamento, elas procuram experiências, e tem lugar com mais experiência do que Disney. Então, sempre gostei. Então, o meu TCC ele foi muito pautado nisso, nessa coisa da magia, da experiência. Então, lá em 2005, quando eu me formei, eu já estava pensando nisso. Só que, aí você vem para a vida real, né? Porque enquanto você está fazendo projetos fictícios, é tudo lindo, não tem limite orçamentário, né? Quando você vem para a vida real, eu me formei, né? E aí eu tive uma experiência de estágio de 2 anos com Carlos Ribeiro Dantas. E a gente, sem querer, a gente acaba se inspirando muito nas pessoas para quem a gente trabalha. E ele trabalhava com muitos projetos de grande porte. Eram prédios, eram condomínios. E eu também gostei muito dessa área, né? E eu acho que, assim, a gente vai aprendendo, e eu acho até para quem vai escolher um nicho, não sabe ainda, ou quem está se formando, ou quem já está na área muito grande e tem alguma pulguinha ali, tem alguma coisa ali incomodando, né? É importante você ver na sua trajetória, né? Se você já tem uma trajetória, o que lhe empolgou mais de trabalhar, o que lhe deu não só resultado financeiro, mas também resultado de satisfação mesmo, né? E quem está começando, de explorar várias áreas, vários estágios em setores diferentes, para você ver o que é que lhe brilha os olhos, porque isso vai fazer muita diferença na nossa vida profissional. E aí eu queria fazer esses projetos de grande porte, né? Só que quando eu me formei, eu tinha essa coisa do comercial muito forte. Então, eu procurei aqui, não tinha muitas opções de curso, não existia curso online ainda, então o curso que eu achei que era mais parecido com a área comercial foi um curso que eu fiz no Senac, de vitrinismo, com Rosana Cohen, que é maravilhosa, que tinha um livro só falando sobre lojas e tal.
Foi o único curso que eu fiz na época que tinha essa coisa. Depois não, depois eu fiz especialização, arquitetura de interiores comercial, fiz especialização em iluminação, que eu vejo que muda tudo. A iluminação, ela é assim, uma grande ferramenta nos projetos da gente hoje. Mas ao longo dessa trajetória, o que é que aparece? Você acha que vai fazer um projeto, né? E naquela época, sem tantas informações, não apareceu um projeto de uma loja, porque a primeira coisa que a pessoa pergunta é: cadê seu portfólio? Não tinha. Não tinha essa coisa de hoje as pessoas fazem maquetes fictícias e colocam no Instagram, né? Que é uma estratégia. Não existia isso, não existia rede social, né? Então, o que é que eu comecei a fazer? A sala do tio, a casa a cozinha do amigo do pai. E eu digo, obrigado, universo, que está me mandando esses projetos. Acabou que eu enveredei muito para um cenário muito residencial, né? Mas assim, quando aparecia um projeto comercial, eu vi que era outra coisa, sabe? Eu me empolgava muito mais. Seus olhos brilhavam muito. Mais. E assim, sempre gostei do residencial. O residencial, ele me trouxe outras coisas. Ele me trouxe, obviamente, muito aprendizado, muitos relacionamentos, né? O processo é muito mais longo, então você vira amigo da família, né? Tinha clientes meus que eram empresários, então acabava fazendo a casa para depois fazer a empresa. Outros, o contrário, faziam a empresa para depois fazer a casa, para depois fazer a casa. Às vezes eu era arquiteta da família, fazer do pai, os filhos casando, ia fazendo os projetos. Então, eu fiz muito tempo, eu foquei em arquitetura residencial. E é legal que, assim, a vida da gente é cheia de ciclos, né? Quando foi em 2019, eu, né, fui fazer uma análise da minha vida profissional, né? E eu disse, cara, os residenciais são maravilhosos. Eu ganho muito com isso, né? Já tenho know-how, as pessoas já me procuram por isso, né? Mas o comercial é que brilha meu olho e, no final das contas, também me dava mais resultado financeiro. Então, era útil e agradável. Mas aí, quando eu comecei a me organizar para isso, aí veio a pandemia, né? E aí a pandemia foi meio caos para todo mundo, né? Foi um caos e muito aprendizado. Mas foi um momento, assim, que eu digo que foi uma crise existencial. Que eu fui fazer um novo site e aí eu olhei para os meus projetos, assim, e não me via mais neles. E foi uma coisa até bem profunda, assim, daquela coisa do propósito, e às vezes o propósito encontra você, né? Você não tem que ir atrás dele. É verdade. E aí eu comecei a olhar e eu via que assim, a grande maioria, graças a Deus, a gente tem um NPS de 95, mas todo mundo tava feliz, mas eu não tava. Eu olhava para aquilo ali e disse, não sou eu, tá faltando alguma coisa. E aí foi quando a gente dá um murro na mesa e disse, não, agora eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, obrigado universo por tudo que você me mandou. Eu acho que eu já dei minha contribuição para o mercado residencial. Eu fiz desde a casinha mais simples, a casa alto padrão, com todos os móveis assinados, então consegui ajudar muita gente dentro desse período. E agora eu vou fazer o que me brilha os olhos. E foi quando eu já tinha algumas especializações, já tinha alguns cases, já tinha atendido alguns clientes comerciais numa proporção bem menor. E aí foi quando eu comecei a realmente estudar mais. E aí eu fiz todos os cursos que você possa imaginar. Eu acho que 2020, 2021 foram os anos que eu mais estudei na vida. Eu fiz tanto curso que, assim, todos voltados para essa área, não só a arquitetura comercial, que eu não gosto de ficar restrita somente ao campo da arquitetura. Eu vou estudar marketing, eu vou estudar branding, eu vou estudar, sei lá, até roteiro de cinema. Eu fiz algumas coisas, eu dei uma pesquisada, porque a gente tem que fazer o tal do storytelling. E pra gente fazer isso, a gente precisa se inspirar em várias coisas. E cinema, pra mim, é das grandes inspirações. Porque pra você fazer um filme, é tanta pesquisa que você tem que fazer, e na arquitetura não é diferente. Você não pode se restringir e botar lá no Pinterest, projeto para restaurante. Você vai ser igual a todo mundo. Então, normalmente, eu criei, assim, uma maneira de começar a pesquisar. Eu sempre gostei muito de pesquisar. Então, uma maneira de pesquisar de uma maneira que me levasse para outro lugar e que desse lugar eu pegasse elementos que eu pudesse trazer, né, traduzir ali nos projetos. E foi dando muito certo. E em 2021 foi um projeto, assim, que eu digo que foi a virada de chave, que foi quando eu fiz o Real Botequim, que demorou até bastante, porque foi naquela época de lockdown, abre e fecha, a obra ficou parada e tal. Mas foi um projeto, assim, que foi muito relevante para mim, porque ele me trouxe muitos outros projetos na área. E aí foi quando eu comecei a ter esse feedback. Hoje,
em 4 anos no mercado, nossa porcentagem de projetos comerciais é de 95%, residencial é o mínimo, Nossa. porque eu chego para fazer assim, eu ainda abro a exceção para quem já é nosso cliente. Sim. E clientes novos que chegam para fazer residencial, a gente direciona. E foi nesse direcionamento, que às vezes é muito difícil, porque é aquela coisa que eu estava te dizendo, você olha para o boleto e olha para o projeto, né? Só que se você enche sua agenda com coisas que não estão dentro do seu objetivo, você não tem tempo de chegar no seu objetivo. E foi esse um grande estalo, é tanto que é por isso que é importante a gente fazer a reserva, porque quando você vai fazer, para tudo tem que ter um planejamento, né? Sim. Quando você vai tomar uma decisão dessa, você não vai chegar, agora eu não faço mais projetos assim, eu só faço projetos assados. Esses clientes, eles não vão cair do céu. Você tem que ir atrás deles, você tem que fazer igual o Globo Repórter, né? Onde vivem, como vivem, o que comem. Você tem que estudar o cliente. Você tem que estar onde o seu cliente está, né? Eu até parei de ir para muitos eventos, aquela coisa, foco no que eu quero. Parei de encher minha agenda com eventos para arquitetos, porque eu digo que meus clientes não estão lá. Me perdoem, lojas que fizeram convites, porque realmente tem um momento que tem um evento de empresários e tem no mesmo dia um evento de inauguração de uma loja de modulado. Você tem que fazer escolhas, né? Então, eu comecei a direcionar muito, é tanto que hoje, eu teve até uma experiência engraçada, que eu fui um dia desse numa loja com um cliente e tinha uma vendedora bem novinha e eu com o cliente escolhendo as coisas, ela olhou pra mim assim, você é arquiteta? Eu disse, há 19 anos. Porque fazia tanto tempo que eu não estava naquele cenário específico, porque quando a gente atende projetos comerciais é outra pegada também, inclusive as lojas que você vai com o cliente. Porque eu digo que o comercial, são projetos que você precisa fazer com que o cliente tenha um retorno, tem um ROI ali. Sim. Não é só, a casa é completamente diferente, a casa é o sonho, eu olhei para esse revestimento e me apaixonei, é outra coisa, o ritmo é diferente, as pessoas... A casa você meio que faz para você, né, um morador, Isso. E empresa você faz literalmente para pensando no cliente, para então, os outros. Você tem um piso de R$100 e tem um piso de 50 que vai dar o mesmo efeito. Eu chego pro cliente, compro de 50. Por quê? Porque ele precisa ter aquele retorno de volta. Se a gente se deslumbrar com o que é bonito, não que não tem que ser bonito, pelo contrário, tem que ser mais bonito ainda, mas você tem que fazer muito com pouco. Então, a gente tem que usar várias estratégias para que o cliente realmente faça valer aquele investimento, que não é barato. Mas ele tem que ter um retorno, né? Ele tem que investir para esse dinheiro retornar. E o investir no espaço físico é você trabalhar, reforçar as experiências, o branding, né? Traduzir a mensagem daquela empresa para o espaço físico, que o cliente chegue e ele entenda a mensagem do empreendedor. Então, para isso que a gente precisa, eu digo que é um mergulho no universo do cliente, entende aquilo ali, a gente faz nossas pesquisas, a gente traz outros cases, a gente não se prende só à arquitetura. Se a gente achar que o cliente deve fazer um rebranding, se a gente vir que a logomarca dele não está conectando com a mensagem nem com o espaço físico, a gente sugere que ele mude. Se a gente vir que o atendimento dele precisa de uma melhora, aí a gente vai conectando com parceiros, e o meu parceiro hoje não é só mais o marceneiro, o engenheiro, não, é uma empresa como a sua, porque eu vejo que o cliente está ali se lascando na contabilidade, então, olha, fale com Liana, ou uma pessoa que está precisando melhorar o marketing, uma pessoa que tem uma empresa linda, maravilhosa, sua mensagem, mas não tem um Instagram decente, então a gente começa a ter outros parceiros que vão agregando nisso daí, porque a gente pensa no negócio como um todo, a gente não está pensando só no espaço físico, se eu pensar só no espaço físico, eu não vou conectar as outras coisas e o cliente não vai ter o mesmo resultado. Total. Eu tenho uma pergunta que eu já obtive até a resposta, mas eu vou enfatizar, porque a resposta ela foi tão boa que merece ser refrisada aqui, né? Falando sobre os benefícios, gostaria que você falasse um pouco mais. Na verdade, você já falou muito bem, mas vou pedir para você reforçar. Dos benefícios de buscar um profissional especializado em arquitetura para empresas. Você, para mim, você falou uma palavra-chave ali que, nossa, para mim é uma música para os meus ouvidos, que é fazer com que derroe o negócio do cliente. Então, você sai totalmente da arquitetura e vai realmente no envolvimento do negócio com a viabilidade para o bolso do cliente, que
tem que fazer sentido. Exatamente. E a gente, como eu falei, a gente pensa, eu digo que a gente pensa no lado racional e no lado romântico. Quando eu venho trazendo um conceito, eu digo que é o lado mais lúdico da coisa. Mas esse conceito é que muitas vezes tem gente que nem tem conceito. Então a gente tem que tirar leite de pedra. Então a gente trabalha esse conceito, mas esse conceito, ele vai ser o diferencial que vai conectar as outras áreas. Vou falar um pouquinho do case de uma cliente minha, que ela tem uma loja de acessórios, e quando ela me procurou, que eu entrei assim no espaço dela, a mensagem estava tão completamente desconectada do que ela vendia. Ela vendia semijoias, acessórios de design, uma coisa super feminina, era o maior público dela, e a loja era completamente preta e branca, não tinha uma identidade, era até um pouco masculinizada. Eu disse, não, vamos mudar tudo aqui. E assim, eu acho legal que tem clientes que eles compram mesmo a nossa ideia. Graças a Deus, a grande maioria compra a ideia de investir, porque a pessoa já está investindo. Você vai trocar 6 por meia dúzia, né? Se for para investir, então vamos fazer um negócio que mude mesmo. E aí a gente trouxe outro conceito para ela. Sem tirar o preto e branco de uma vez, ela tem 5 lojas, a gente fez 5 projetos para elas, e cada projeto a gente foi melhorando, e hoje a gente chegou no modelo ideal, porque cada um vai, né, ajustando. E hoje a loja dela não tem nada a ver. E aí, só para você entender um pouco desse ROI, né, que eu não vou ter os números dela agora, mas foi uma coisa que ela me disse, depois que você fez a reforma, em uma das lojas, a gente aumentou o faturamento em 35%. Então é isso que a gente quer. A gente não quer fazer um projeto para ser uma loja bonita. A loja, ela tem que ser bonita, ela tem que ser confortável, ela tem que ter os seus produtos muito bem expostos, ela tem que passar a mensagem, a pessoa vai entrar e vai entender aquilo ali, o que é que ela está vendendo, né? Ela não vai chegar e vai achar que é uma coisa e depois é outra. Ela tem que ter Eita, me perdi. Tem que passar a mensagem. Tem que passar a mensagem, tem que ser bonita, confortável, mas tem que trazer de volta. Aí foi tão interessante que ela tinha uma logo, e até a logo foi refeita depois do conceito do arquitetônico. Então, para você ver que tudo muda. Então, assim, hoje ela tem todas as lojas conectadas com a mesma identidade. Então, se a cliente entrar aqui, por mais que a gente tenha feito lojas um pouco diferentes, o que é legal também, porque são públicos diferentes, são áreas diferentes, então a gente precisa trazer um pouquinho dessa regionalidade. Também você vê até no próprio McDonald's. As lojas do McDonald's eram 100% padronizadas. Com o tempo eles entenderam que não precisava ser daquele jeito, que você pode trazer alguma coisa local para as pessoas se conectarem. Você vê que de bairros diferentes as lojas são diferentes, né? Então, você não precisa ter aquela coisa estreitamente assim, cartesiana, porque aquilo ali também mostra o quê? Uma rigidez. E se sua mensagem não tem essa rigidez, você tem que mostrar isso. Você tem que pensar também no backstage, você não pode pensar só no cliente, você tem que pensar no seu funcionário também. E é uma coisa que a gente sempre, né, vai lá, a gente tem que ter o espaço. Por quê? Porque são essas pessoas que vão levar sua empresa, que vão fazer melhorar suas vendas, que vão ali estar na cozinha, né, preparando a comida que você vai vender. São as vendedoras que estão ali. Então, a gente tem que pensar nesse público também, porque quando você pensa no espaço físico que melhore a produtividade dessas pessoas, você também está vendendo mais. Então, esses são os benefícios. Inúmeros, tem vários. Eu poderia dar vários casos, mas eu quis trazer o caso dessa cliente, por quê? Porque ela aumentou o número de venda, e é isso que a gente quer. A gente não quer uma loja só bonita, não. A gente quer uma loja que venda. A gente quer um restaurante que fidelize o cliente. Claro que eu digo que a arquitetura, ela é uma ferramenta. Se você não tem o feijão com arroz, se você não tem preço, se você não tem atendimento, se você não tem produto, a arquitetura vai ser custo. Verdade. Então, tem gente, às vezes, já aconteceu de um cliente chegar para mim, um negócio novo, e ela queria que eu fizesse o projeto, né? E só que quando ela começou a falar o que era o negócio dela, eu vi que ela estava completamente, assim, desfocada. Queria uma coisa, queria outra e tal. Eu disse a ela, vamos brincar de organizar essas ideias. Você vai... Eu estava com o orçamento pronto para apresentar para ela. Eu disse, eu não vou nem lhe apresentar o orçamento, porque eu não quero que você gaste com isso agora. Eu quero que você formate o seu negócio, que você faça tudo bem direitinho. Quando for o momento, você me procura. E aí, ela acabou nem fazendo comigo, fez com outra pessoa, por uma questão de subsídio e de Sebrae Tech, e hoje até nós estamos no Sebrae também. Mas
Eu virei cliente dela, porque inclusive era bem pertinho no escritório, ficou lindo. E eu fiquei muito feliz, porque ela finalmente tinha formatado o negócio dela, abriu o negócio, ficou lindo. Então, é aquela coisa de você servir, né? Não necessariamente a pessoa vai virar sua cliente, mas você está ajudando alguém. Se eu tivesse feito no ponto que ela queria, do jeito que ela estava pensando, era um negócio que ela ia sair do emprego dela, o marido dela ia sair do emprego para investir nisso, eu fiquei desesperada. É verdade. Eu já penso muito mais, às vezes eu penso, fico me preocupando além da conta, né, por conta disso, porque eu vejo, gente, não vai dar certo. Não vai dar certo, por favor, não faça isso. Já teve cliente também que me procurou para ver um ponto. Eu adoro quando os clientes me procuram para ver o ponto antes de alugar, porque tem muitos clientes que já chegam com ponto e Já às alugado. vezes Já para você não fazer é o projeto. ideal, às vezes não tem estacionamento, enfim, várias coisas, ou não cabe o que a pessoa precisa. E aí ele me chamou para fazer, para ver o ponto, que ele não tinha fechado ainda, né? E aí eu fui, olhei e tal. E às vezes, assim, eu sou muito sincera, mas eu tenho que ser ponderada, porque eu tenho que ver se eu tenho abertura para isso, né? Sim. E aí eu vi que o lugar tinha potencial, mas que ele ia gastar muito. Ele tinha me dito mais ou menos uma estimativa de quanto ia gastar, e eu. Você sabe que a arquiteta é péssima com isso, né? A gente tem uma noção, mas é uma noção mesmo. Porque eu te olho, o melhor dos mundos seria se a gente fizesse o projeto saísse o extrato assim do lado, mas ainda não é assim. Mas a gente tem uma noção, né? E eu disse, não vai dar e não vai ser legal aqui. E assim, tinha uma pessoa lá no ponto, que era uma vizinha dele, e você sabe quando você acende a sirene assim, alerta, problema? E aí eu fui, ele disse, e aí, que achou? A gente saiu de lá, foi para outro local, e o que é que achou do ponto? Aí eu fui explicar tecnicamente, né, que tinha potencial, mas que ele ia gastar mais, que ia ser assim, 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 assado. Aí a esposa dele estava lá, você gostou mesmo? Eu disse, rapaz, eu acho que tem potencial, mas eu não gostei da sua vizinha. Aí a esposa dele adorou, eu também não gostei dela. E eu disse, porque assim, você vai trabalhar no lugar que você... Quando você não controla, ok, você faz a política da boa vizinhança e tal, mas você viu que a pessoa era entrona, sabe? Eu disse, aquela mulher vai ser um calo no seu sapato, no seu pé, né? E aí ele acabou que colocou todos os pingos nos is e viu que desistiu do ponto. Quando foram alguns meses depois, ele, Mirela, eu disse, coisa boa, você entrando em contato. Ele tem um outro ponto. Aí a gente foi lá, quando tiver esse aqui, ó, 100%. Pode alugar sem medo. E a gente fez o projeto, e o projeto ficou muito legal, ele tá bombando aí, graças a Deus. E foi uma das coisas, dos feedbacks que ele me disse no primeiro. Ele disse, olha, esse cliente, ele trabalhava só com delivery. E foi o primeiro ponto físico dele, entendeu? O tamanho da responsabilidade. Nossa. E ele disse, olha, quando a gente abriu o ponto, só do trabalho que a gente fez de rede social e das pessoas virem o espaço, a gente já dobrou o nosso faturamento no delivery. Então, assim, já teve um impacto imediato no delivery. E, obviamente, ele está trabalhando essa parte do ponto agora. Então, assim, a gente tem que fazer um negócio para impactar a vida da pessoa, senão não tem sentido. Total. E o que você falou, né? Tem que fazer algo que precisa impactar e que gere vendas. E que gere resultados, né? Exato. Mirela, teu trabalho, ele é muito personalizado. Né? Porque você literalmente você entende a necessidade do cliente e monta uma estratégia para poder atender a necessidade dele e dar ROI e ter aquele retorno sobre o investimento. E aí eu acredito, porque ele se assemelha muito com a minha área de contabilidade, né? Porque também cada empresa tem suas particularidades, tem um sapato que calça, né? Fazendo analogia aqui. Então, eu acredito que um dos teus primeiros desafios, quando você decidiu aí nichar na parte de arquitetura comercial, foi de formar equipe. Né? Primeiro porque foi uma mudança de mentalidade, de mercado, de estratégias, e depois com o crescimento, você já tendo essa robustez de portfólio, de casos já executados, com certeza, como você mesmo disse, vem várias indicações. Né? Não tem como não vir. Um bom profissional, ele vai sendo indicado aí, enfim, vai ganhando muito mercado. E como foi esse desafio, assim, ou como está sendo esse desafio do crescimento da Mirela, da empresa, enquanto um nicho que vem se especializando aí mais na parte comercial nos últimos 4, 5 anos? Coincidiu de quando eu resolvi mudar, né? Eu estava encerrando o ciclo com uma equipe.
E aí eu fui trazendo outras pessoas e rapidamente elas incorporaram essa nova vibe, vamos dizer assim, do escritório. Então eu não tive muito problema com relação a isso. Agora, eu acho que não foi nem pelo nicho, mas formar a equipe é sempre um desafio. Porque as pessoas precisam estar conectadas com aquilo dali, né? Elas precisam vestir a camisa, elas precisam ser proativas, elas precisam estar ali dentro da cultura da empresa. E ao longo desses anos, eu realmente, assim, hoje eu posso dizer que eu estou com uma equipe muito boa. Beijos para as minhas meninas. Olha. Mas, assim, passaram muitas pessoas boas, mas que não. Quando a pessoa não se conecta muito com a cultura da empresa, eu não preciso nem chegar para ela e dizer, né, obrigada, mas não deu certo. Elas mesmo já se sentem um peixinho fora d'água. Exatamente. E às vezes, assim, é uma pessoa que precisa estar ali por um momento, porque você precisa da equipe, precisa da mão de obra, né? De uma certa maneira ali, você precisa de estar com aquela pessoa ali naquele momento, mas você já sabe que a pessoa não vai ficar. Mas você também não pode ficar com desfalque na equipe. Então, eu entendo que essa coisa da equipe é muito, muito complexa, no sentido de que você tem que estar perto de você, as pessoas que se conectam com o seu objetivo, com o seu propósito, mas que você não vai achar essa pessoa assim, essa pessoa não vai cair do céu. Você, às vezes, precisa lapidar as pessoas, às vezes você precisa saber também quais são os objetivos das pessoas, né? Isso é um ponto muito importante, né? Você saber, isso é uma das coisas que eu pergunto quando a pessoa passa pela minha entrevista. O que é que você quer ser quando crescer? Porque, às vezes, a pessoa não tem nada a ver, aí realmente não dá nem para você chamar, né? E tem outras que estão ali no início, elas se conectam, mas ao longo da rotina você vai vendo que não vai dar muito certo. Então, é um processo. Vai passando, as pessoas vão amadurecendo, outras... E assim, eu agradeço a todas que contribuíram de alguma maneira, porque a gente aprende com todas elas. Sim. Eu digo que a gente leva um pouquinho delas para a nossa vida e vice-versa, elas levam um pouquinho da gente, né? E graças a Deus eu nunca tive nenhum dessabor, assim, de dizer, fulana trabalhou aqui, não. Entendeu? Acho que todas as pessoas que trabalharam comigo deixaram alguma coisa de positiva. E até as que não passaram muito tempo, deixaram também. A gente sempre tira uma lição de tudo, né? Às vezes, na hora, a gente não entende, e às vezes, putz, a pessoa já vai sair, você já pensa nas coisas que tem para entregar, nas noites você vai passar virada para poder cumprir os prazos. Mas aí, ao longo do tempo, você vai entendendo que foi melhor para a pessoa, porque cada um vai encontrar um lugar onde se sente bem. Já teve muita gente boa que passou e, às vezes, assim, recebeu uma proposta melhor, e às vezes a pessoa vem... Vários casos, assim, a pessoa veio pedir para sair chorando, porque queria, gostava muito, mas que era uma outra necessidade. Eu disse, quem tem asa é para voar, vai-se embora. Eu sempre tive muito isso na minha cabeça, de formar pessoas, de formar outros líderes, e que as pessoas, elas têm que estar onde elas estão felizes. Se elas estiverem felizes ao meu lado, maravilha, né? Mas se elas, num determinado momento, elas quiserem voar, eu vou ficar feliz por elas também. Isso é um nível de maturidade, assim, que nem todo empresário tem, né, ainda, está nesse estágio ainda, é de ser gratidão, de ter gratidão pelo universo, por tudo que proporcionou e pelas pessoas que, de certa forma, passaram nas nossas vidas, nas nossas empresas e da configuração de casa de empresa, porque a minha empresa, ela tem uma equipe muito enxuta, então, às vezes, tem uma pessoa que tem 100 colaboradores, é mais difícil de você lidar dessa maneira. Embora eu acho que o líder, como eu falei no começo, o líder, ele é o exemplo, né? Se você tem um cuidado com a pessoa que está, né, lá em cima da hierarquia, ou que aquela que está lá na ponta, ela vai se sentir prestigiada também, ela vai gostar de trabalhar naquela empresa, né? Porque tem muita gente, às vezes, que não sabe nem os colaboradores que tem. Claro que tem empresas que tem, sei lá quantas pessoas, né? Então é mais difícil. Mas eu acho que até um certo número, é importante que você saiba o nome das pessoas que trabalham para você, que você prestigie elas numa data de aniversário, né? Eu já ouvi, eu não lembro qual era a empresa, mas alguém me contou essa história, que diz que todo aniversário de todo colaborador, empresa enorme, o dono da empresa ligava para a pessoa e dava os parabéns. Então, isso é porque no final das contas, todos nós queremos ser pertencentes. Então, quando você dá essa atenção à pessoa, quando você passa e cumprimenta e tal... a pessoa vai trabalhar para você muito mais satisfeito. Às vezes a pessoa fica fazendo 1000 cursos de liderança, fazendo 1000 treinamentos na empresa, e o básico ela não faz, que às vezes é saber o nome da pessoa, é dar um bom dia, entendeu? Total, o básico bem feito. O básico bem feito. Ele surte um efeito, muitas vezes, bem maior do que
vários certificados que você acumula aí durante a sua trajetória, ter atenção, né? Mesmo as pessoas que estão ao seu redor, sabe? As pessoas que estão ajudando no seu propósito. E por que não pensar também, como eu posso ajudar no propósito dessa pessoa? Eu sei que nem todo funcionário é legal, a gente sabe que passam as pessoas que estão muito desconectadas, né? Que às vezes até numa entrevista passa e depois no dia a dia você vai vendo que não é aquilo. A gente sabe que tem gente boa e ruim em todos os lugares, mas no cenário ideal, né, em que você pensa que todas as pessoas são idôneas, que estão ali Sim. porque se conectam com você, né, você faz sua parte. E se não der certo, amigo, obrigada Tudo pela certo, sua contribuição. Justamente. Faz parte do processo, Exato. Né? Com certeza. Mirela, me fala um pouquinho sobre a importância que teve de você se conectar com alguns parceiros, a importância do network, né? Frente a você expor mais a sua marca, a sua atuação, a forma da tua empresa trabalhar, que é bem diferenciada até de outras empresas que a gente já vê no mercado. Então, fala um pouquinho dessa importância dessas conexões. Faz toda a diferença, né? Como eu falei, de estar nos ambientes que podem ter pessoas, ou que eu possa fazer negócio, tipo, possam ser meus clientes, como eu possa ser clientes dele, entendeu? Porque quando você está num grupo desse network, tem um erro muito grande que as pessoas entram, vou fazer negócio, vou fazer, e às vezes você não faz nenhum. Mas você absorve tanta coisa positiva e você vai encontrar outros clientes em outros lugares por conta dessa informação que você colheu aqui nesse grupo. Nem sempre você está num grupo que você investe ali um monte de dinheiro só para conseguir clientes, vender, mas às vezes você está ali conseguindo um contador que você estava precisando, uma equipe de vendas que você estava precisando, um advogado que você estava ali com problema jurídico e você de repente encontra a pessoa ideal. Então, assim, é aquela coisa do uma mão lava a outra. É verdade. E eu acho muito importante, há muito tempo, assim, acho que desde 2016 que eu faço parte de grupos, de vários grupos de networking, porque foi quando eu entendi que ali estavam os meus potenciais clientes. Até antes de eu dar um murro na mesa e focar só no comercial, porque eu já fazia projetos comerciais, mas não na proporção que eu faço hoje. Então, esses grupos sempre me trouxeram clientes, mas eu também contratei muitas pessoas dentro desses grupos para fazer outros serviços que eu estava precisando. Então, acho que o network é essa grande rede de parcerias, né? E normalmente, dependendo do grupo que você tá, você já sabe que são pessoas que já são consolidadas no mercado. Você não vai contratar um picareta, ou você não vai ser contratado por uma pessoa que vai lhe dar um cano. Então, ele tem uma certa chancela, dependendo do grupo que você está. Então, é muito importante fazer parte disso, né? E a questão dos parceiros, como eu falei, hoje meu nível de parceria não é só da pessoa que vai executar o meu projeto, mas da pessoa que pode ajudar o meu cliente em outras áreas que eu vejo que ele, às vezes, tem uma deficiência, e a gente enxerga por quê? Como existe um relacionamento, quando você está com o cliente, você conversa muito com o cliente, não só sobre o projeto. Eu digo, quando eu saio com o cliente normalmente para as compras, eu digo que é quando eu realmente conheço o cliente, porque a gente passa mais tempo junto, tá ali conversando com o cliente, e às vezes sabe da parte familiar e tal, e é realmente onde há essa conexão maior. E aí, muitas vezes, a gente sabe, às vezes, um problema que o cliente está passando na empresa, que ele está precisando de uma ajuda, e, eu conheço fulano de tal, que pode ajudar você, fale com ciclano, Eu tenho um cliente que a gente faz até um pouquinho de terapia. Faz parte. Né? Psicologia, e outras funções que no dia a dia, advogado do cliente, muitas vezes eu não sou advogada, mas assumo. Mas a gente vai orientando pelos casos que a gente já presenciou. E a gente, eu tenho uma amiga ali que pode lhe ajudar. E aí ele é um cliente maravilhoso, mas ele tá com um peso muito grande, assim, de ser uma empresa familiar, ele não tá sabendo lidar. E a gente, tem uma pessoa, fala com fulano, acho que fulano vai lhe ajudar, tá? E assim, eu digo que ele é uma montanha-russa de emoções, porque ele chega com uma ideia bem legal, aí quer investir, aí quando se lembra dos BO que tem ali no backstage dele, aí ele fica triste, eu disse, amiga, eu não quero ver você triste, não. Inclusive, da última vez que a gente se encontrou, que eu fiz a apresentação do conceito do projeto dele, né, a gente até adiantou essa parte para ele poder, assim, clarear as ideias, porque ele tava tudo muito turvo, e até passar orçamento de projeto e tal, e aí ele tava assim, tava muito feliz, de repente ele ficou pensando, meu Deus,
Aí eu disse, olha, você não vai me contratar mesmo. Mesma coisa que eu fiz com aquela outra Aham. cliente. Eu não tô pensando em projeto, não. Eu quero que você decida o que você vai fazer da sua vida. Porque às vezes a sua decisão impacta em sair dessa empresa e abrir a sua própria, porque você tem competência para isso. E ele ficou assim pensativo. Aí eu dou um tempo para a pessoa pensar, né? Faz Porque parte. é a vida da gente. Com O certeza. negócio, a vida faz parte, não tem como separar a minha vida profissional, a minha vida pessoal, é tudo junto e misturado. É. Então, se você não tiver essa percepção de entender o momento do cliente, você vai estar vendendo uma coisa, eu digo, projeto caro é aquele que não é executado. Você vai estar vendendo um projeto, ele não vai executar, vai ser frustração dupla. Porque a gente se frustra também quando o cliente não Total. executa, né? Então, eu acho que essa questão da parceria, ela transcende a parte da arquitetura, porque se eu estou trabalhando para empresários, eu tenho que minimamente entender. Eu também, como empresária, tenho minhas dores e eu tenho que ter a simpatia de me colocar no lugar do outro e ver o momento, sabe? Isso faz todo um diferencial quando o profissional ele pensa quanto empresa, porque ele sabe que ele serve a empresa e ele também é empresa. Então, Exatamente. eu digo muito que um dos pontos, um dos insights aqui do podcast é de trazer empreendedores e como foi a jornada dele, como é que está sendo os agentes de transformação, como está sendo os desafios, porque os desafios são os mesmos, independente da área, se é área comercial, se é área financeira, se é área de gestão de pessoas. Então, independente da atividade, independente do porte, independente da região em que atua, os desafios do empreendedorismo eles são os mesmos, só muda ali o endereço. Exatamente. Né? Então, realmente, a trazer para você pessoas profissionais, autônomos, que pensam enquanto empresa e que servem empresas, faz todo um diferencial, porque sai da caixinha. Exatamente. Né? Sai realmente, não, eu fui contratada para fazer um projeto de arquitetura para o setor comercial, mas eu tô vendo que isso daqui não tá legal, apesar de não ser minha área, fulano, ó, conversa com o teu marketing interno, repagina aqui tua página de vendas para poder conectar, vê aqui com a parte do atendimento, eu acho que as vendedoras poderiam ter uma abordagem diferente para conectar melhor, enfim, isso é muito especial, isso vale ouro, de verdade. E é como você diz, é além do financeiro. É além do financeiro, muito além. Porque o financeiro, ele é resultado. Ele é resultado. Depois de tudo isso, a gente tem uma recorrência de clientes muito grande. Eu fico feliz, eu já sei que eu estou fazendo o dever de casa. Porque a pessoa volta, a pessoa confia. E às vezes a pessoa vai mudar uma cadeira de lugar, me pergunta. Porque confia. É muito bom, né? É muito gostoso. Exatamente. Eu digo muito aqui na Certa, em que eu fico, do Evo Grupo, eu encabeço aí a gestão, e eu digo muito que eu quero ser visto como parceiro, né? Empresa parceira e não passivo. Então, eu não quero ser só mais uma conta a pagar, eu quero realmente que a gente esteja ali no dia a dia do empreendedor, ajudando ele a se livrar de uma causa trabalhista, né, gerar uma economia tributária, apresentar informações de fluxo de caixa de DRE para que ele tome decisões se vai expandir, ou se vai criar alguma estratégia, se vai captar recursos de terceiros ou próprios, enfim, com base em números. Você interpretar os números para o cliente, porque muitas vezes a gente tem os números, mas a gente fica assim, não sabemos como usar. Ou a gente tem os números, mas não olha, é negligente nisso, e aí é onde você entra também, para interpretar e dizer, você tem potencial para isso aqui, segure, e isso faz toda a diferença. E a gente realmente fica muito no pé aqui na Certa dos Empresários, para acompanhar os números que a gente envia todos os meses. Exatamente. Até um BI a gente inovou para poder ter uma linguagem gerencial para o empresário. Exatamente. Então, e isso dá um norte muito grande para o empreendedor. É você realmente ir além do feijão com arroz. Você já tem um feijão com arroz legal? Então agora vamos botar um bifezinho aqui. Isso aí. Mirela, falando em futuro, quais são suas reflexões para o futuro frente à área da arquitetura comercial? O que é que você projeta para o futuro? Eu acho que a inteligência artificial, que a gente já está fazendo alguns testes, porque ela vai dar muita velocidade, e no projeto comercial isso é muito importante, prazo. É uma coisa que deixa a gente enlouquecida, porque às vezes o cliente chega assim com um prazo insano para a gente fazer um projeto, e eu digo, tem o tempo de maturação do projeto, tenha calma, e é sempre uma briga. Eu disse, é mais fácil a gente negociar o tempo do que o valor. E aí, eu acho que procurar, a minha sina é realmente
procurar encurtar esses caminhos, sabe? De usar ferramentas para diminuir o espaço, para poder trazer essa ferramenta melhorada para o cliente e mais recheada de coisas que vão trazer resultado para ele. Pensando em experiências, pensando numa coisa que se perpetue pelo tempo, pensando numa arquitetura que ela seja um ícone, porque a arquitetura pode fazer isso também, ser uma referência no espaço, ser uma referência para outros empreendimentos do mesmo setor. Então, eu penso que usar todas as ferramentas para ajudar cada vez mais os meus clientes e pensando além. Não, assim, aperfeiçoar o pensamento que a gente tem hoje. Pode ser que lá na frente eu até mude de ideia, mas eu acho que pensando no futuro isso, reforçar cada vez mais os conceitos, porque eu acho que eles estão sendo determinantes, sabe? Antigamente eu só fazia projeto, mas já pensando nisso, mas não tinha tanta, às vezes, vou dizer até coragem de dizer ao cliente, faça isso. E desde que eu mudei essa postura, eu tô vendo que os meus clientes têm mais resultados, que eu tô mais feliz porque eu tô entregando mais coisa, porque o meu trabalho, ele tem um começo, meio e fim, ele não é só um meio. Então, eu acho que pensar no futuro é isso, é de trazer mais excelência ainda para o cliente, para eu ficar cada vez mais satisfeita, minha equipe satisfeita, e a gente criar esse ecossistema aí de prosperidade para todo mundo. Ai, que legal. Muito bom mesmo. Mirela, já estamos chegando ao fim. Poderíamos ter mais, né? Mais outros minutos aí. Vamos, por favor, o convite já está estendido aqui para o próximo bate-papo. Mas eu gostaria que você deixasse sua mensagem, sua marca aí para os empreendedores que nos assistem, né? Da importância de ter a parte da arquitetura comercial como uma grande aliada, apoiadora aí para maximizar os resultados da empresa. Eu acho que independente de arquitetura, é você cumprir seu propósito. Cumprir, mais uma vez dizendo, não o propósito como uma coisa romântica, mas como o que você veio fazer aqui na Terra. E se você faz com excelência, que você espalhe isso para o mundo, que você compartilhe, porque se você é bom numa coisa, você não tem que ficar com essa informação só para você. Dê curso, né? Faça palestras, espalhe essa mensagem para o mundo, que eu acho que o mundo, a gente tá precisando disso, de a gente tá compartilhando coisa boa. Eu não assisto nem jornal, né? Porque quando a gente assiste tanta notícia ruim, que eu acho que se a gente tem um certo conhecimento, por que não compartilhar, né? Porque ter aquele pensamento de, meu concorrente, e não como um parceiro, como um colaborador. Se eu tivesse esse pensamento de concorrente, eu não estava direcionando alguns projetos que eu recebo proposta para fazer para colegas. E eu digo que toda vez que eu faço isso, que são projetos que eu não faço mais, o universo vai me manda mais outras coisas melhores. Então, assim, desapegar dessa coisa de só eu sei, de compartilhar. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, né? Mais a gente cresce, mais a gente prospera. E eu acho que pensar nisso, de melhorar, de se melhorar, de tentar ajudar o outro, porque eu acho que quanto mais a gente faz isso, mais Deus, o universo, chame do que quiser, ele vai ajudando a gente também no nosso dia a dia, que não é fácil, mas que a gente consegue ali ser feliz e que a gente tem os momentos de dificuldade, mas quando o propósito é forte, quando nossa energia é boa, a gente consegue superar tudo isso. Fechou com chave de ouro. Mirela, muito obrigada, pelos também. Insights. Com certeza, muitos empresários pegaram aí vários insights, várias palavras aqui que nós trocamos ao longo desse episódio. E para você que nos assiste nesse episódio, um forte abraço. Até o próximo. E não se inscreve aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, de se inscrever. Um forte abraço.